Vamos Olá, começar assim. pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos à Cron TV, bem-vindos ao programa do nosso querido Dr. Walter Trebtes, professor de Universidade de Direito, um agente transformador da sociedade, coordenador do Grupo Cron, como já está aí, né, escrito embaixo dele, né, há muitos e muitos anos-luz, um grande amigo, um grande irmão de alma. Tudo bem, Walter? Como vai você? Boa noite, Cris de Pascoal. Boa noite aos Ó, nossos ouvintes, às nossas ouvintes. Mais uma vez aqui com vocês, nesse programa maravilhoso de sexta-feira. Antes de iniciar, eu quero deixar o meu carinhoso recado a todos que entram nas nossas lives, que a gente não consegue interagir por conta do nosso tempo curto, mas verdade. nós acompanhamos, nós vemos as mensagens, então eu deixo minha gratidão, meu boa noite para todos, né? Todo mundo aí aparece, né? Manda boa noite, e também eu leio assim com bastante carinho os comentários que são feitos nas lives, agradeço a todos, eu curto ali, um outro que faz alguma pergunta que eu tenha possibilidade de responder, eu respondo. Então, só queria deixar isso porque a gente nota que o pessoal realmente participa e não é falta de atenção, não é falta de a gente ver isso, mas de vez em quando eu deixo o meu recadinho aqui para vocês, porque eu acho maravilhosa a participação de vocês e a gente vê sim, vê com muito carinho. Então é isso. Então vamos lá começar o Nossa, nosso toda trabalho de semana um hoje. tema um mais interessante do que o outro, né? Nós vamos falar do encontro da regeneração. Você quer falar alguma coisinha sobre o tema? Claro, vamos falar assim o que significa o encontro da regeneração. Nós falamos aqui do despertar muito, 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 e vamos continuar falando, porque muitos já passaram, né, por essa fase, tem outros chegando, tem pessoas também se desenvolvendo, tem muita gente que assistiu todas as nossas lives e continua vibrando positivamente, crescendo, contribuindo com essa energia toda. Então, nós falamos muito sobre isso, criou-se, sim, um grupo bastante importante de pessoas que estão no processo, não só já despertas ou em despertar, e tudo isso caminhando, né, dentro de uma série de comportamentos que nós precisamos adotar para realmente sermos despertos e, nesse despertar, ascensionar. E o que significa o encontro do mundo da regeneração? É justamente o nosso encontro, né, com a consciência maior de que nós vamos entender cada vez mais que o mundo de expiação e provas deixou de existir, né, que ele apenas, né, é um apagar da luz disso, né, um despedir disso, para que realmente se encontre, né, o mundo do conhecimento, o mundo do crescimento, o mundo da sabedoria, e desse mundo nós vamos falar um pouquinho hoje, né, dentro do tema que a gente escolheu. E o que significa esse mundo de regeneração? Mundo de geração é um ambiente que muda o sacrifício pelo aprendizado, pelo saber, porque no mundo 3D que nós vivenciamos, o que nós tínhamos? As expiações, as provas, né? Os sacrifícios. Tínhamos o repetir dos processos kármicos. Tínhamos a artificialização destas condições. Isso também é muito importante as pessoas saberem, né? E se abrirem a esse fato, né? Existe ainda muita gente ligada ao conhecimento repetitivo, dos ciclos reencarnacionais que são necessários, que as pessoas precisam cumprir ou pagar no plano material dívidas do passado. E eu abro o assunto para vocês, não negando isso, não desmerecendo esses conhecimentos, mas levando as pessoas a uma reflexão que parte disso não foi exatamente dado a o cumprimento real, né, de um ciclo de vida e de um outro ciclo de vida que seria expiatório
ou comprobatório dessa passagem das pessoas. Então, existem centenas, milhares de almas ou seres humanos, muitas vezes, usando aqui um termo bastante fácil de entender, pagando caro pelo que não fez, pagando caro pelo que não passou. Isso precisa ser muito bem observado, inclusive no campo da sua própria consciência. Por isso que nós falamos em algumas lives sobre a questão da pessoa morrer viva, né? Morrer viva, o que significa? Morrer, deixar o corpo físico na consciência viva da sua passagem, da sua transformação. Para não chegar no campo da quarta dimensão, um perdido, e ser conduzido por seres que não são do mal nem do bem, eles são cumpridores da sua tarefa, e aqueles que uma linha vibracional de acordo, né, com a necessidade daquele ser que ali encontra, ele é conduzido. Claro que a gente já esclareceu que a quarta dimensão foi saneada, foi transformada, mas isso não nos transformou necessariamente diretamente. Então, nós precisamos buscar conhecimento sobre isso, esclarecimento, luz, coragem, né? Porque nisso também a gente vai sair dessa matrix bloqueada na nossa consciência, no nosso arquivo akáshico, no nosso passado. Então, o mundo de regeneração, como é um mundo que trará, né, a princípio, né, a transmissão de conhecimento, a transmissão de sabedoria, a transmissão do ensinar pelo amor, né, precederá, né, a necessidade de amor, acaba o ciclo de sacrifício para um ciclo de construção, de reconstrução, né, de formação do eu, no sentido, né, de você crescer, né, e você se desenvolver, não mais precisando, né, entregar de si, muitas vezes, e para muitos, agora também eu deixo uma observação a ser feita, né, cuidem para não achar que isso foi apenas a vitimação das pessoas ou das almas. Isso não foi exatamente assim. Em parte, existe sim, né, uma vitimação, mas a outra parte é o mal que a gente sempre fala, que nada mais é que a ignorância do ser. Quando o ser está num estado muito crítico de ignorância, então, que é o seu mal em si, né, é o fazer o mal, estar nesse estado de ignorância, ele foi conduzido, né, foi conduzido e passou por ciclos kármicos que serviram apenas para gerar energias densas, energias negativas, energias que, de fato, não contribuíram para o desenvolvimento do ser humano. E isso agora se modifica, né, com a linha regenerativa, né? Então, nós estamos entrando no plano da regeneração. O plano da regeneração é um plano de resgate de consciência e de aprendizado. Então, essa grande, né? E cuidar da sua regeneração é justamente reconhecer isso, sair do campo expiatório para o campo realmente de um aprendizado verdadeiro. Bacana. Ô, Walter, o que é parte do ser humano neste mundo? É o se libertar das amarras existenciais de dor, desse resgate repetitivo que eu falei, né? Não se liberta ninguém apenas, né? Não se liberta ninguém apenas na questão da ideia, né? Em alguma coisa que virá. Isso é uma atitude real, né? De construção pessoal, dentro desse aspecto de regeneração, né? Então, o que precisa se iniciar, se desvencilhar dos campos emocionais vinculantes. O que são os campos emocionais vinculantes? Aqueles sentimentos em que há promessas de dívidas kármicas que a gente muitas vezes se permite fazer, numa atitude de conflito ou coisa e tal, ou uma atitude de ódio, de mágoa, tantos quantos ainda estão fazendo isso. E isso precisa ser sublimado. Outra questão interessante é a cura espiritual de cada um, cura sua ancestralidade. Então, quando alguém busca essa cura, estou falando aqui, não estou falando uma coisa que é para uma escola em quarta dimensão,
depois da passagem para o campo espiritual, estou falando aqui, no planeta, consciente, com todos os desafios do encarnar que nós enfrentamos. É isso. A cura espiritual sendo feita aqui. Esta transformação, ela é o encontro na nossa regeneração. E isso acontece com esse desvencilhar desses padrões emocionais que são responsáveis pelos vínculos repetitivos. Então, aí que entra a responsabilidade do ser humano enquanto ser de alma e a responsabilidade arconte que levou cada um para um ciclo repetitivo proposital. Agora, esse proposital foi vinculado não só à ignorância, como esses padrões expiatórios, porque quando a pessoa se magoa e guarda em si uma lembrança de vingança, ou de um retorno, ou de voltar para, né, resgatar algo, isto cria, então, essa energia vinculante. Quem estiver fazendo isso, eu já vou deixar o recado, que vai sim ter um ciclo repetitivo nisso tudo, dentro de uma dimensão diferente da nossa, entretanto, igual a que a gente tem até então, essa 3D densa, né, na roda de Sansara, vai ser, sim, encaminhado para a sua roda de Sansara, até conseguir se desvencilhar desses sentimentos, desses padrões emocionais que são pesadíssimos e que criam exatamente o ciclo repetitivo dentro dessa parte que, então, você perguntou aí, qual que é a parte do ser humano nisso tudo? É se transformar nisso, se desvencilhar disso. Isso é o encontro da sua verdadeira regeneração. E qual o ambiente que encontraremos nesse mundo de regeneração? É o ambiente de amor. E o que é esse amor? É justamente utilizar a sabedoria, é ensinar, transmitir o conhecimento sem a censura, sem a condenação, sem a culpa, né? Então, trocar, né? O ambiente de regeneração, ele concebe uma forma de ensinar que é simplesmente oferecer o exemplo e, diante desse exemplo, né? Quando se vai educar ou se vai conduzir, né, a sabedoria, em relação não ao se procurar o erro, mas se procurar a forma melhor de ação para que você, vamos chamar assim ainda, né, de corrigir aquilo que precisa ser educado, precisa ser melhorado, ou precisa ser transformado. E isso é a grande diferença da regeneração para um ciclo meramente expiatório, onde se condena pessoas, se culpa pessoas, se pune as pessoas, né, se acusa de erros e, na verdade, muitas vezes não são erros, são formas diferentes ou formas que não são de acordo com a nossa consciência, são formas imperfeitas de ação. E a consciência cada vez mostra a melhor perfeição. E esta busca é uma busca regenerativa, e não é uma busca expiatória. Porque buscar também o aperfeiçoamento do ser humano via punições, culpas, né, condenações, isso não desenvolve consciência, isso não desenvolve uma expansão de alma, né, isso é manter um ciclo repetitivo, né, culposo, né, constante, como a gente tinha na 3D. E a 5D, dentro desse aspecto do exercício do amor que eu estou falando, né, é sempre se encontrar um meio de educar, né, pelo exemplo e por essa transformação. Ah, a coisa não está tão alinhada, então o que nós podemos fazer para melhorar isso? Qual que é o caminho para se melhorar isso? E deixar, então, né, a ideia de punição, ou a ideia de imperfeição ou de erro, né, num plano que será um plano em outra dimensão que não mais a nossa de consciência aqui. Bacana. Ô, Walter, por que você diz que encontramos ou encontraremos aí a regeneração? Ela não faz parte naturalmente da nossa realidade? Sim,
ela faz parte, ela é parte natural da nossa realidade, sim, isso é verdade. Entretanto, o encontro da regeneração, neste momento, estou falando neste momento, pode ser que para daqui a um futuro perto seja totalmente diferente do que eu estou explicando. Mas nesse momento, a regeneração você só encontra pelo despertar. Se não houver a despertar, a criatura de alma humana, ela não encontra o seu caminho de regeneração. Então, não adianta ficar... Claro que podem dizer, bom, mas sabe-se que muitas almas, independente do seu despertar, podem participar da quinta dimensão, sim. E é assim que eu espero, mesmo que elas não tenham o despertar, mas que elas entrem para a quinta dimensão e lá aconteça alguma coisa assim. Isso é fato. Só que vai ser um trabalho mais árduo, vai demorar mais, vai ter outro processo e tudo mais. E terão tantas outras que não só não querem despertar, como se mantêm, né, num estado 3D muito denso, né, muito rude. Agora, esse acontecer, né, da regeneração de cada um depende desse perceber a sua transformação e perceber e aceitar, porque essa transformação compõe a necessidade, né, de um autoconhecimento, uma autotransformação, o que o mundo espírita chama de reforma íntima, né? Ele chama isso de reforma íntima e exatamente é o campo do autoconhecimento, uma autoconstrução de si, né? Sem projetar para fora de si que o mundo ou as pessoas ou quem está fora de nós é responsável pelos nossos acertos ou nossas imperfeições. Nem vou chamar aqui mais erros, vou chamar de imperfeições. Imperfeições também, por quê? Porque dentro do plano da consciência a gente já percebe que pode ser melhor do que é. É essa a grande diferença, né? A grande diferença regenerativa do mundo da regeneração é isso. Quando você entende que há imperfeições, significa que você já atingiu um grau superior de consciência para que você possa ser um melhor, possa fazer um melhor. E aí depende, sim, desse despertar. Então, Walter, como você explica, estar em um mundo de regeneração não basta para viver essa verdade? Em tese, sim. Basta viver a verdade. Porém, a grande maioria está fora dela, vivendo realidades diversas e muitas vezes sequer criadas por eles mesmos. O mundo da inconsciência é tão cruel com o ser humano, não desperto, que ele vive, né, ele vive uma realidade que nem é dele. Ele vive uma realidade manipulada, que é ali imposta e que nem é dele. É pior ainda, porque ainda se fosse uma realidade pessoal, ou seja, a pessoa está distante da verdade, mas não, ela, além de estar distante da verdade, ela está vivendo a realidade de outros. Uhum. Então, bastar viver a verdade? Sim, basta viver a verdade. Só que precisa chegar na verdade, e não em realidade. Ou seja, modos pessoais de enxergar o mundo, ou enxergar o mundo, né, de acordo com o que mandam você enxergar, o que mandam você fazer. E a maioria ainda está assim. E eu digo vocês agora, que é uma notícia que eu não gosto de dar, mas a gente tem que, né, ser sincero com o que faz. Uma parte sim, não vai. Uma parte sim vai ficar para trás. O negócio está muito sério, a coisa avançou muito rápido e de repente, e uma parte aí não vai passar. Eu sempre trouxe a ideia, sempre trouxe o meu otimismo em relação a isso, mas hoje, e especialmente pelos ocorrido aí no ano de 2020, 2021, e ainda ocorre, porque tem gente se submetendo a isso, naquele troço que andam colocando no corpo das pessoas, veio uma cepa bioenergética que impede a pessoa de entender qualquer coisa que você explique para ela. Uhum. Então, uma boa parte das pessoas que não estão despertas, estão submetidas a esse horror que foi praticado aí nesse tempo aí referente a esse assunto, e ainda recebendo a inoculação dessa cepa bioenergética, você pode explicar o que você quiser para essa pessoa, ela vai teatralizar, ela vai fazer de conta que ela te entende, ou que no mínimo ela está respeitando o que você está falando, mas aquilo não cria uma capacidade mínima cognitiva de ela mudar.
aquele padrão que foi lhe imposto. Destas pessoas, não é 100% que recebeu, mas uma parte significativa. E aí é o meu lamento, porque realmente você vai querer explicar 1 milhão de coisas para essas pessoas vão ficar num estado letárgico. Claro que sempre tem, né? O ser humano é um ser que surpreende, no universo existem surpresas, pode ser, e aí é a minha opinião, Walter acha isso, Walter não está dando nenhuma informação, é a minha opinião, pode haver, de acordo com a aproximação de um contato direto com seres que nos assistem, uma possibilidade de sanar ou retirar esse implante bioquímico que veio com esse troço aí que colocaram nas pessoas. Pode ser que tenha. Entretanto, né, uma parte dos que nos assistem já tinha informado que quem fez o uso disso voluntariamente não vai ser beneficiado de nenhum tipo de limpeza, só aqueles que foram obrigados de fato. Isso é um ponto de julgamento deles lá e tal, mas é uma informação que eu passo, não tenho provas que não é, que vai ser, que não vai ser. Mas é tudo uma reflexão, né? Pode ser que sim, aí num breve futuro aí, tem alguma coisa assim, mas a princípio nós estamos assim. Por isso que eu também falo para as pessoas que nos assistem aqui, que não percam tempo, né? Insistindo demais com aqueles que recusam aceitar essas transformações, essas informações, até mesmo do que está acontecendo em torno aí, depois do dia 30 para cá, de tudo isso que está acontecendo, tem gente que está realmente focada, né, na ideia, né, inversa, na ideia, né, que é para destruir, e elas não adiantam, isso aí não adianta, pode ter o nível intelectual que for, pode ser o que for, né, isso estava relacionado exatamente no princípio do que todo mundo sempre pergunta, o que é o bem e o mal, né? O mal é a ignorância, né? Foi a ignorância e outras escolhas, outros pactos, né? Porque às vezes a pessoa se envaidece na vida, tem até uma capacidade intelectual importante, né? Interessante e tal, mas ela não pactua, ela faz escolhas e aí às vezes não tem volta. Então é um pouco de tudo isso. Ô, Walter, o que falta para sairmos da nossa matrix expiatória para uma matrix de desenvolvimento? Para quem cuidou de si, em todo sentido que eu estou falando, o que é cuidar de si, né? Fazer todo esse trabalho, cuida e cuidou do seu corpo, é continuar. Para quem está adormecido, ainda precisará, né, mudar de planeta e de dimensão. Porque quem já conquistou a sua mudança, ou está nesse processo, é só continuar. Continue firme, continue trabalhando, né, a sua autotransformação, o seu caminho. Agora, quem agora não fez nada por isso e se nega a fazer, vai ter que procurar outro planeta. E não vai precisar procurar, não, porque a, a onda se propaga de acordo com o ambiente que a recebe. Isso é uma lei física da espiritualidade. Olha que coisa linda, né? Nós mais a mais vemos a ciência encontrando a espiritualidade, ou a espiritualidade mostrando para a ciência aonde ela pode se encontrar. Então, eu estou falando de onda na questão física, na física dos materiais, dos corpos, das vibrações, das ondas. Então, a onda se propaga aonde tiver o seu padrão adequado. Significa o quê? Que aqueles que insistem, né, em se recusar a se abrir para para essa nova era, vão ter o seu lugarzinho e vão ser automaticamente conduzidos para lá de acordo com a sua vibração. É isso aí, simples assim. Simples assim, né, Walter? É isso aí. Ô, Walter, como você explica? As pessoas estão ainda amarradas às crenças, né? E a dependência de um regime de crenças. Então, ainda há uma enorme influência para o negativo dirigindo pessoas que apenas estão inconscientes e outras em dupla alma agindo a mando de forças que as conduzem numa escravidão de terceira dimensão. O que a gente chama de dupla alma?
é a alma dela, e uma segunda atuando, fazendo com que elas sirvam de soldados, verdadeiros soldados da expiação, soldados da escuridão, soldados do negativo. Uma parte ainda, né, está inconsciente na terceira dimensão e adormecida, né? Só que isso ainda sofre uma gigante, uma enorme influência. Só que essa enorme influência está tendo algo extremamente positivo que a gente sabe onde está. E aí também compõe a escolha das pessoas. Onde está esse enorme negativo? Por exemplo, né, no conjunto de mídias que a gente recebe, no conjunto aí de comunicações do mundo inteiro, né, e em algumas ideologias, em algumas formas de pensar. E isso se mostra claramente. Por que se mostra claramente? Por que as pessoas de todas as formas falam tão claramente o que pensam a respeito e, inclusive, do que vão fazer? Justamente para que haja a escolha, para que quem queira estar de uma forma ou de outra possa escolher. Agora, também fica o aviso para aqueles que estão se favorecendo da escuridão, fiquem atentos, porque eles vão sucumbir junto com ela. Então, se está confortável fazer parte de um partidinho de vermelhinho por aí, porque você venceu uma eleição, porque você tem um cargozinho público, prepara que você vai descer junto no mesmo ralo, né? Então, não fiquem tão assim animadinhos, porque a gente conversa por aí, vê os comentários, como o cara está num estado de conforto, porque ele vai ter uma chancezinha, e agora a gente está vendo, né, um bando de esquisitos correndo atrás de uma figura abjeta aí por aí, né, que chamam, vão compor aí um grupo, todo mundo sorrindo, todo mundo achando que está comemorando, né, e o buraco é igual para todo mundo. Quem se meteu do lado, né, do lado difícil vai ficar no lado difícil, né, mas, enfim, por enquanto só falamos, né, só falamos, vamos ver quem acata o quê, né. Walter, podemos entender que algumas pessoas mantêm um pensamento, forma de terceira dimensão ainda cristalizado e assim estão contribuindo para atrasar a transição planetária? É bem isso que acontece com aqueles que insistem em fechar os olhos. Então, esse pensamento forma negativo, né? E aí também eu convido a todos os demais que, num sentimento muito legítimo e muito valoroso, né? Procuram lutar pelo Brasil que a gente quer, deixa para lá o pessimismo, deixa para lá a cabeça baixa, deixa para lá o derrotismo, porque eu vou dizer para vocês, eu não sou um ser de luz, eu não sou um trabalhador de luz, não me classifico dessa forma, mas eu estou perto da luz tentando ajudar nesse sentido, fazendo a minha parte. E por fazer essa parte, e por estar tentando iluminar as coisas, eu vi coisas pesadíssimas nos últimos dias, deixado por aqueles que têm as melhores intenções. Então, vamos lá, vamos se erguer, vamos sim colocar a bandeira em volta de si, eu acho que é isso mesmo. Eu também tenho as minhas, também farei isso, já fiz isso. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, as pessoas estão fazendo o seu melhor, estão se dedicando agora. Não fiquem num estado de desespero, porque eu cheguei a ter notícias de pessoas que queriam tirar a própria vida, porque, né, aconteceu aí algo que realmente assusta. O que aconteceu do dia 30 para cá, no sentido inverso, assusta. Eu mesmo fico preocupado se isso realmente for, né, se perpetuar a situação que nós vamos ficar. Isso aqui vai realmente é um atraso sem precedentes. Agora, para que isso possa ser tratado na medida da necessidade, precisa da nossa energia. Não fiquem esperando crer que essa energia existe. Acreditar. Ah, porque eu tive um bom sentimento, então deu certo. Não esperem isso. Usem a sua energia, que é o que vocês têm de melhor. Todos nós temos essa energia positiva, mas precisamos aplicar. Assim como também conseguimos derrubar com o nosso pessimismo, com a nossa tristeza, com a nossa cabeça baixa.
E isso foi avisado repetidamente, não seria fácil e alguns não iam suportar. E isso é só uma centelha do que vai acontecer ainda, do que ainda virá. Isso é só, vamos dizer assim, o início, pelo menos para nós aqui no Brasil, de uma situação de transformação e virão outras que haverá necessidade de haver mais força ainda das pessoas para poder aceitar e para poder se conduzir. Mas nós precisamos, quando eu digo nós todos, né, em relação a essa iluminação, né, vibrar no sentido do melhor. E isso tem sua resposta, sim. Agora, não fique pedindo provas em relação a isso para você fazer isso, achando que não, como eu não enxergo diretamente, não. Faça exercer isso como se fosse o que você tem, como se fosse não. É o que você tem de mais forte. Use a favor de si e a favor do país, a favor da sociedade, a favor da sua família e de todos que você ama. Eu vou fazer duas perguntas aqui em uma só, porque a gente está nos nossos momentos finais aí, Walter. O encontro da sua regeneração está na sua própria transformação? E concluindo, o que entendemos desse tema é que a real possibilidade de tratarmos da nossa transformação sem uma espera que pode não vir, ouvindo não sirva a cada um que insiste na terceira densidade. O que você me fala disso? O encontro da sua regeneração está, sim, na sua própria transformação. Sim. Isso, né, resume tudo que a gente falou hoje na live sobre esse tema, né? Então, e mais importante, a live não é só falar da regeneração, mas as pessoas prestarem atenção e irem de encontro a essa regeneração. Porque quando você fala de regeneração, você não fala, como eu bem expliquei aí anteriormente, você não fala de expiação e provas, você não fala de culpa, você não fala de punição, você fala de ser um melhor, fazer um melhor de si. E fazer. Algumas pessoas se furtam ao direito de fazer alguma coisa na vida pelo medo, aquele velho medo de errar. E não se trata mais, no campo de regeneração, não se trata mais de errar, se trata de fazer. Eu fiz. O que não foi tão bom? Vamos fazer melhor depois, numa próxima vez. Só que eu experimentei. Às vezes eu faço alguma coisa em grupo, com um grupo de amigos e tudo mais, a gente resolve fazer uma coisa juntos que a gente nunca fez. Eu falo para todo mundo. É fazendo que nós aprendemos. E ao fazer, podemos verificar o que é o nosso melhor, aonde nós podemos fazer um melhor. Então, isso é o campo da verdadeira regeneração, onde você sai da expiação, você sai da punição, você sai do karma, né, para realmente se reconstruir, né? E a nossa transformação, né, ela é, sim, né, o campo que adiantou e que adianta todo esse processo, né? Encerrando aqui, né, com essa última pergunta, que é exatamente isso, quem trabalha a sua transformação sem espera, né, está se colocando, não necessariamente à frente, mas está se colocando forte para receber toda essa onda, né, de transformação que a gente está vendo. Porque tudo isso não é só, né, para um autodesenvolvimento pessoal, um crescimento pessoal, mas é também para poder conviver com essas mudanças, que elas vêm fortes. Né? O que está acontecendo no planeta, né, tudo isso, depende da sua força. Porque, do contrário, o que está acontecendo com alguns? Sem aqui julgar ninguém, sem classificar ninguém, sem culpar, sem apontar. Estão promovendo o seu desencarne e se encaminhando. E se encaminhando, segundo até conhecimentos espíritas, né, espiritualistas, se encaminhando para outra órbita, que não é a nossa, não é mais a nossa. Por isso que é necessário nós tratarmos esses assuntos com vocês, né, dividirmos esses assuntos com vocês, para todos nós refletirmos sobre esse nosso crescimento, sobre esse caminho, esse encontro da nossa regeneração. Maravilha, Walter.
Maravilha. Queria agradecer você, Walter. A gente já está quase aos 40 minutos aqui. Tem um outro programa em seguida que o Torinho me avisou. Mas agradecer você por toda sexta-feira você compartilhar amorosamente, afetuosamente, todos esses conhecimentos que ajudam a gente a dar esse upgrade evolutivo. Gratidão, Walter, gratidão a quem nos assiste. Fica com você a mensagem final. Gratidão a você, Ângela, por Eu que propiciar agradeço. esse momento tão especial aqui, para dividir conhecimento com as pessoas. Gratidão à equipe da TV Galáctica, a todos que estiveram ao vivo e ainda aqueles que vão nos assistir. E deixando o convite aqui para a semana que vem, um novo tema aí com vocês, a gente dá esse continuar nessa nossa transformação. Gratidão a todos e até lá. Gratidão, pessoal. Até o próximo Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz. Vem com a gente nessa jornada. Gratidão, Walter. Gratidão. Até.